Questão 78 da EA 2020, CFS. A questão diz o seguinte: o movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros é transmitida a outra polia de raio igual a 5 centímetros por meio de uma correia que não desliza conforme o desenho abaixo. Como a polia maior gira com uma frequência igual a 400 rotações por minuto, ou seja, RPM, a frequência em RPM da polia menor será... Bem, nós temos basicamente a situação expressa por essa figura que foi ampliada aqui. Nós temos duas polias que estão ligadas por uma correia, né? A polia da esquerda eu chamei de polia 1, a polia da direita eu chamei de polia 2. O que acontece? Quais são os dados que nós temos? Temos aqui que a polia 1 tem um raio igual a 20 centímetros e ela se movimenta com uma frequência que foi dada pela questão de 400 rotações por minuto. Em compensação, a polia 2 tem um raio que é dado de 5 centímetros e a pergunta quer saber justamente qual vai ser essa frequência de rotação da polia 2. Bem, eu diria que o ponto crucial dessa questão está colocado aqui, uma correia que não desliza, ou seja, essas duas polias elas estão acopladas, interligadas com o conjunto referente a essa correia, de forma que ela não desliza. Quando a gente diz que ela não desliza, né, e que de certa forma está sendo transmitido o movimento de uma polia para outra, a gente tem como dizer que a velocidade linear de cada ponto aqui é igual. Então a velocidade desse pontinho é igual a desse, que é igual a desse, que é igual a desse, e inclusive esses outros pontos aqui que estão na polia 2. Ou seja, o conjunto da correia se movimenta de forma que a sua velocidade é constante em todos os pontos. Se porventura algum desses pontos tivesse uma velocidade maior que outra, muito provavelmente ou estaria havendo algum tipo de deslizamento, que é o que fala, a questão deixa claro que não acontece, ou então haveria a ruptura, onde um ponto estaria mais tensionado que o outro, né? E haveria a ruptura de forma que um ia se movimentar numa velocidade maior e o outro simplesmente ia ficar parado. Então, gente, quando vem esse tipo de questão, a primeira coisa que a gente tem que dizer, pessoal, é que a velocidade linear da polia 1 é exatamente igual à velocidade linear da polia 2. Só que acontece que a questão não nos fornece dados de velocidade linear ou então quaisquer outras grandezas que nos remetam à velocidade ou frequência linear. Muito pelo contrário, quando ele fala sobre rotações por minuto, ele está nos remetendo a uma situação onde as grandezas angulares vão se fazer presentes. Então, para tanto, nós devemos mudar essa igualdade de termos lineares e passarmos para termos angulares. Então, por isso eu vou utilizar aqui o círculo para a gente ter uma ideia de como essa velocidade linear pode ser repensada em termos angulares. Então temos, por exemplo, aqui, queremos saber qual a velocidade, digamos que estejamos aqui representando a polia número 1 e colocamos ele aqui separado. Digamos que está ocorrendo um movimento nesse sentido anti-horário, com uma velocidade específica v, velocidade linear, que as bordas aqui da circunferência desse círculo estão se movendo nesse sentido. O que acontece, pessoal? A primeira coisa que a gente vai se ligar, para que seja realizado o ciclo de um movimento completo, nós podemos dizer que teremos percorrido aqui, digamos que seja um ponto que está aqui na circunferência, ele vai ter que ter percorrido necessariamente a distância equivalente ao comprimento da circunferência. Ou seja, sabemos na matemática que esse valor vai ser igual a 2π vezes esse raio dele. Isso tudo vai acontecer num intervalo de tempo, que como é um movimento periódico que a gente acredita que está acontecendo aqui, nós temos aqui o período T, que a gente já estudou no movimento circular uniforme. Só que além disso, temos mais um problema. A questão não fala sobre período, a questão fala sobre frequência em rotações por minuto. Então nós precisamos fazer mais uma transformação. A gente lembra, por exemplo, que a frequência é igual a 1 sobre o período. E se a gente chegasse e procurasse aqui essa relação? Se a gente fizesse aqui 2π
R vezes 1 sobre T, que na verdade o que está acontecendo aqui? A gente pode dizer que 1 sobre T é igual a F. Dessa forma, podemos dizer que velocidade linear é equivalente a 2πr vezes a frequência envolvida naquele movimento. E aí a gente vai utilizar essa informação aqui para expressar as nossas velocidades. Então, a velocidade 1, eu posso dizer que é 2π vezes o raio 1 vezes a frequência 1. E vai ser igual à velocidade 2, que vai ser 2π vezes o raio 2 vezes a frequência 2. A gente logo de cara pode perceber que temos 2π de um lado, 2π do outro, tudo multiplicando, podemos cortar. E aí o que a gente vai ter aqui? R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2. O que a gente quer saber é justamente o F2. Então eu vou deixar F2 aqui sozinho, vou jogar o R2 para o outro lado, vai ficar dividindo o termo R1 vezes F1, ou seja, R2 vai ficar dividindo aqui. E a gente vai ver que a gente já tem todos esses dados. R1 é igual a 20 centímetros, vezes F1, 400 rotações por minuto, dividido por R2, que a questão deu, igual a 5 centímetros. Com isso, se a gente fizer 20 dividido por 5 aqui direto, dá 4. 4 vezes 400 vai dar uma frequência de 1.600 rotações por minuto, que nos faz com que assinalemos a letra A como sendo a resposta correta para a questão. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir o vídeo. E se tiver sido relevante para o seu aprendizado, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ser alertado quanto a novos conteúdos produzidos.